Me responda com franqueza. Até quando você consegue ir sendo humilhado para manter o emprego? Até quando você consegue ver suas convicções profundas aviltadas para manter determinada colocação? Não sei você, eu tenho uma leitura um tanto quanto pragmática desse processo. Ou seja, varia conforme a circunstância específica da minha vida. Eu dependo crucialmente desse emprego para manter minha subsistência? Se a resposta for positiva, o meu nível, minha complacência aumenta. Caso não seja essencial para a minha subsistência, fica curtinho, rapaz. Não aceito nenhum tipo de conversa torta se eu não tô, se aquilo não é essencial para a minha subsistência. Imagine você sendo general do Exército Brasileiro, sendo humilhado por um capitão expulso da corporação por insubordinação. Sobre a humilhação pública do general Pazuello e as consequências políticas e as reverberações e tentar ler coisas que estão além do que está sendo noticiado é o que vamos tratar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Para gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, e eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Caso você ainda não tenha feito, por favor, meu filho, por favor, minha filha, se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui no canal, nesse cantinho aqui, nesse logozinho aqui, só passar a setinha ali, inscreva-se, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho. É todo dia, minha filha. É de segunda a segunda, de domingo a domingo. Eu estou por aqui no canal youtube.com/Pablo Costa, trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta, eu sei que você curte. Vamos falar aqui do quê? Sempre de política, democracia, cidadania, cultura, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora no canal, porque você ganha conteúdo novo todo dia e eu ganho a sua presença, eu ganho a sua companhia. Que para mim é o que motiva, para mim é o que faz permanecer com esse trabalho diário aqui no YouTube, todo dia jogando conteúdo para você. Beleza? Ontem tivemos um dia muito atípico, né? Eu já peço desculpas a priori porque o vídeo de hoje talvez seja um pouco mais longo, porque temos muitas nuances a comentar aqui. Você vê, a própria introdução já foi mais longa, porque o assunto é muito delicado e tem consequências que talvez grande parte das pessoas não esteja vendo a priori. Ontem, quem não é de Goiânia, talvez não saiba, eu trabalho numa rádio em Goiânia de grande apelo, grande alcance, a Rádio Interativa FM, da qual me orgulho muito. A gente elogiou a postura do governo federal ao equalizar aquele sentimento, aquela pressão vinda de 14 governadores para que a situação da vacina desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, a Coronavac, ela fosse devidamente solucionada. E tinha sido. O Ministério da Saúde havia divulgado com, preste atenção no que eu vou sublinhar agora, com a anuência de Jair Bolsonaro, havia divulgado a compra de 46 milhões de doses dessa vacina para distribuir em todo o território nacional. Foi digno de elogios. Finalmente, a questão ideológica parecia ter ficado para trás, num contexto em que a população clama. Nada é mais sonhado no momento social brasileiro que vivemos de pandemia do que a vacina contra contra o coronavírus. Você tem uma circunstância em que já estava sendo trabalhada a retórica nas redes sociais para essa mudança. Porque a gente sabe, né, cara, o governo Jair Bolsonaro, ele tem a parte administrativa ali, de tocar a burocracia do Estado brasileiro, que não é pouco trabalho, mas ele tem dedica uma energia muito grande à polemiquinha, à baguncinha da balbúrdia, dessa franja radicalizada das milícias digitais, influenciadas por aquele pseudo-filósofo lá da Virgínia, né, Olavo de Carvalho. Veja você, nós vivemos uma circunstância em que a retórica precisou ser trabalhada para que algo que a sociedade brasileira almeja, que é importante para a saúde pública do Brasil, fosse decidido. Então começou-se a trabalhar nos canais oficiais uma transformação. Aquilo que, de forma eivada de xenofobia, eivada de preconceito, derivada da disputa geopolítica que os Estados Unidos trava com a China
de vacina chinesa como se chinês, como se a origem de qualquer coisa, de um medicamento em particular, de uma vacina em particular, fosse digna de crédito ou descrédito, a priori, o que é um absurdo completo, a gente importou essa lógica e estávamos mudando a retórica. Seria a vacina do Brasil, a vacina do Instituto Butantan. Já pensando na repercussão negativa das redes sociais e tentando formular discurso. Já se tratava disso naquele contexto. Mas Bolsonaro, frouxo que é, não aguentou a peia. Frouxo, mas com muita estratégia. Veja você, ele resolveu saciar esse segmento, essa franja radicalizada de pessoas que não têm projeto de país, só sabem falar mal, só sabem propor destruição de coisas, tudo que eles acham errado, e é tudo naquele tom histriônico, muito espalhafatoso, é sempre mame eu deixo, é muita visceralidade, que é para mim, uma patetice, é falta de racionalidade isso aí. Mas enfim, essa é outra questão. Você vinha na construção de discurso para justificar a aquisição dessa nova vacina. Aí, essa ala, cada vez menor, mas não por ser menor, não menos influente, mesmo com o abraço fraterno de Bolsonaro com o Centrão, o seu retorno à sua própria origem, não vamos esquecer que não há nada mais centrão que Jair Bolsonaro. O cara foi do PP, foi do PTB, foi de todos os partidos do Centrão. Então não há nada mais centrão que Jair Bolsonaro. Embora as pessoas acreditaram em 2018 como se ele fosse uma solução anti-centrão. Nunca foi. Acreditaram porque quiseram. Acreditaram porque quiseram. Você vem numa situação em que, quando imaginávamos que essa ala mais radicalizada estava sendo escanteada das decisões, eles vêm e subjugam a população brasileira a uma decisão completamente equivocada de você negar o acesso das pessoas a uma vacina que até o momento ela está no mesmo nível de desenvolvimento tecnológico, de estudos, de outras que nós botamos dinheiro, da OMS, da Inglaterra, da Oxford. Então você vê que, para satisfazer essa franja radicalizada, Bolsonaro colocou em xeque a saúde dos brasileiros. Não só isso. É evidente que João Dória está tentando capitalizar politicamente para isso. Mas convenhamos, é do jogo. Alguém que faz uma política pública que a população reconheça como acertada, ele vai tentar capitalizar politicamente isso porque é do jogo. Se o cara asfalta um bairro, as pessoas ficaram super felizes com o asfalto daquele bairro, ele não vai tentar capitalizar? Evidente que vai. Se ele constrói uma escola, um hospital, uma ponte, que era a grande demanda de determinado município, e o cara conseguiu construir, as pessoas estão felizes, ele não vai tentar capitalizar politicamente? É evidente que vai. Ou seja, isso é totalmente do jogo. Desde que seja algo bom para a população. Você entende? Você capitalizar com algo positivo. Agora, chegamos a um nível de degradação do ambiente político brasileiro que as pessoas capitalizam com mal feito. É o que aconteceu ontem. Veja você que lamentável. Uma situação, uma decisão que talvez tenha estratégia, e eu vou chegar nisso logo adiante. Talvez até tenha estratégia, mas uma decisão que é essencialmente prejudicial à saúde pública no Brasil, ela vira motivo da pessoa tentar galgar postos, se colocar num lugar privilegiado no debate público brasileiro. É lamentável. É uma lástima que tenhamos chegado a esse nível de degradação. É realmente impressionante. Por que Bolsonaro pode ter dado um tiro certo? Por que pode ser? Evidentemente, isso já está judicializado, né? Já está sendo questionado, já secretários de saúde estão completamente atordoados com essa recuada. O cavalo de pau do cavalo de pau que o governo deu. Pazuello estaria incomodado. Não, eu vou chegar no Pazuello daqui a pouco. Vamos falar da estratégia de Bolsonaro. Ele vai e essa questão, evidentemente judicializada, é muito provável que o Supremo Tribunal Federal determine sim a aquisição ou caso essas vacinas sejam identificadas como eficientes pelo órgão competente, que é a Anvisa. Novamente ele vai se vitimizar. O papel que ele prefere desde sempre, né? É impressionante como colou essa história do mimimi, como se fosse uma coisa de setores da esquerda brasileira, quando na verdade o maior mimimizento do Brasil chama-se Jair Bolsonaro, desde sempre. Desde quando era lá do Exército.
Lá no exército ele tava de mimimi por causa do salário. Daí que ele é expulso do exército. É o mimimi histórico. É o mimimi contínuo. Vira vereador? Mimimi. Vira deputado federal? Mimimi o tempo todo. Mimimi pra cá porque era sindicalista das baixas patentes dos militares. Só mimimizando. Depois que ela adquire alguma projeção por conta do discurso completamente sem noção, muitas vezes criminoso. Se a instituição brasileira, se as instituições funcionassem, devem ter funcionado lá atrás, não deixado isso crescer da forma como cresceu. Sempre calcado no discurso do mimimi, do rancor. Das pessoas que se sentem, de certa forma, alijadas de processos intelectuais, decisórios. Um discurso mimimizento. Essa é toda a trajetória de Jair Bolsonaro. Precisamos esclarecer alguns pontos. É o mimimi histórico, é Jair Bolsonaro. Mimimizento. Ponto. Nessa história. Ele volta para o seu lugar de conforto, o mimimi. O que ele vai falar? Ó, eu tentei, né? Mas o judiciário não deixa. Claro. Não se responsabiliza por nada. Gente sem compromisso com nada, sem vergonha na cara. É disso que se trata, rapaziada. É disso que se trata. Temos que ter muita atenção. Porque isso, ele satisfez essa franja, essa parcela de gente descompromissada com qualquer coisa. Bando de sem noção. E o resultado, quem vai garantir é o judiciário, ou o Congresso Nacional, ou os governadores. Cara, que situação nós chegamos. A que ponto lamentável da história brasileira nós chegamos. Vamos ao general Pazuello. Mas que vergonha, general. Que vergonha. Como é que você dá conta de olhar para seus filhos? Como é que você consegue olhar para sua família? Eu volto lá no início do meu vídeo. Eu compreendo quando a pessoa engole umas buchas, engole uns sapos, quando precisa do emprego. Não é o seu caso. Não é o seu caso. O senhor é general do Exército. Tem a carreira de todas as carreiras do setor público brasileiro, talvez, junto da de magistrado e da do Ministério Público, seja a carreira mais generosa da estrutura do Estado brasileiro, seja de general do Exército. O senhor não precisa passar pelo que passa. Passa por vaidade, passa porque quer, passa por alguns reais a mais na conta, sim. Mas não se trata de subsistência. Porque eu entendo o cara engolir sapo por subsistência, cara. Às vezes a vida é dura e você tem que fazer coisas porque a necessidade lhe bate à porta e você tem que fazer coisas que exatamente não concorda, mas você precisa daquilo. Eu compreendo, não sou insensível a esse tipo de circunstância. Não é o seu caso, general Pazuello. Definitivamente não é o seu caso, general Pazuello. O senhor é o general da ativa do Exército Brasileiro. Ser humilhado de forma tão vil. Que situação, general Pazuello. Ainda mais batendo continência para um capitão que foi expulso da corporação por insubordinação, que pegou cana. A que nível generalato brasileiro chegou, hein? A que nível chegamos? General Pazuello, respeite a farda, respeite a sua família, respeite o seu sobrenome, peça para sair e exponha em público os motivos da sua, não é deserção, do seu compromisso com o povo brasileiro. Isso é uma questão de honra. Humilhado dessa forma, general, por alguém que sempre trabalhou na maloqueiragem institucional, que é o que Bolsonaro sempre fez em sua vida, desde quando era do Exército, sempre na maloqueiragem institucional. Eu recomendo, inclusive, que todos vocês ouçam o podcast Retrato Falado. Acho que é esse o nome do podcast. Que a excepcional repórter Carol Pires, da revista Piauí, está publicando semanalmente contando a história de Bolsonaro. Façam isso. Ouçam. Está no 4º episódio. Eu ouvi ontem o 4º episódio. Sensacional. Belíssimo trabalho jornalístico. Ouçam Retrato Falado. Faça isso. Vai por mim. Faça isso. Ouça Retrato Falado. Voltando ao general Pazuello. Ele se vê numa circunstância agora que tem que... Beleza, ele tá lá, é para engolir sapo mesmo. Porque 2 médicos anteriores não aguentaram o nível de sandice que Jair Bolsonaro pedia para a gente que tem diploma de medicina. Mandetta e Taixa entregaram os pontos. Não deram conta de bancar a sequência de devaneios que Bolsonaro impunha a eles. Um general do Exército dá conta? General do Exército da ativa dá conta?
ser humilhado dessa forma, agora contaminado, está com Covid, melhoras para o senhor, melhoras para o senhor. O senhor se recupere, não tem nenhuma sequela. Até para ter a honradez de, ali adiante, quando o senhor se recuperar, contar para a sociedade brasileira o que ouviu de Jair Bolsonaro. Por que Jair Bolsonaro o tratou como trata? De forma completamente humilhante. É uma vergonha para a farda do Brasil o que está acontecendo com o general da ativa. Chamava o senhor de traidor em rede social. O senhor vai aceitar isso? Ser chamado de traidor? Eu imaginava que o exército brasileiro prezava mais pela honradez. Eu imaginava. É bom também, nesse momento histórico, para vermos que as fardas no Brasil têm problemas de formação, né? Não é lá essas coisas, não. Você vê as falas do Mourão, General Heleno, General Pazuello, você vê que chegar em alta patente do Exército, a gente imaginava que seriam muito mais criteriosos do que de fato são os critérios do Exército Brasileiro. Muito mais rigorosos do que são. Para começar também você vê o nível. Bolsonaro chegou a oficial, virou capitão. O nível de um oficial brasileiro também não quer dizer muita coisa. Olha o que é Bolsonaro. Olha o nível de argumentação, olha o nível da retórica de Bolsonaro. Isso revela muito sobre a instituição do Exército Brasileiro. Principalmente essa postura subserviente por parte dos generais perante alguém, um insubordinado que foi expulso da corporação. É inacreditável. É inacreditável. Que momento lamentável estamos vivendo. Mais de 155 mil brasileiros mortos e o Exército de joelhos. Inacreditável. Inaceitável. Sob qualquer perspectiva. Honre essa farda. Honre o seu cargo. Honre a sua família. Honre seu sobrenome, General Pazuello. E faça o que tem que ser feito. Conte ao povo brasileiro os meandros, as circunstâncias. Exército brasileiro, até quando vocês vão nessa? Até quando? O Centrão a gente sabe até quando. A gente já conhece o Centrão. Desde muito. Vai até quando tiver carguinho e dinheirinho pingando na conta. Caiu, os caras caem fora. Foi assim com o Collor, foi assim com a Dilma. A gente sabe como é que os caras são. O Centrão tá ali, velho. Na hora, enquanto deve fazer gol. Se não deve fazer gol, eles mudam de camisa sem o menor constrangimento. Quantos apoiavam Dilma e no dia seguinte passaram a apoiar Michel Temer, sem o menor constrangimento, e apoiam o Bolsonaro e vão apoiar quem vencer independente do próximo presidente. Vão apoiar todos. Centrão é Centrão. O Exército a gente esperava mais posição. A gente não imaginava o Exército fosse um Centrão fardado. Não imaginávamos isso. Mas a realidade nos impõe essa constatação, não é mesmo? Rapaziada, acho que foi pesado, né? Acho que foi pesado. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, chegou até aqui. É importante demais a sua interação, a sua manifestação, o seu joinha, para que esse vídeo chegue mais longe. Beleza? Peço também para que você ative as notificações aqui do canal, porque como eu lhe disse, todo dia pinta coisa nova por aqui. E você fica sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui, na hora, você já é avisado. Peço ainda para que você compartilhe com seus amigos, seus grupos que debatem política. É importante fazer esse vídeo chegar mais longe. Quem sabe até chegar a essa informação em pessoas do Exército Brasileiro para eles refletirem o papel que eles estão cumprindo neste momento. Se é saudável, se é salutar, colocar a saúde do brasileiro em risco, politizar uma vacina por questões ideológicas, vindas de alguém que não tem compromisso nenhum com o Brasil. Esse alguém? Olavo de Carvalho. Nenhum compromisso com o Brasil. Nenhum. Vale a pena, Exército? A interrogação está com vocês. Rapaziada, lives no final de semana. Amanhã, sexta-feira, Vícios da Era mandando um acústico, entrevista, papo, 20 anos de lançamento do primeiro disco dos caras. Espero vocês. Vícios da Era, falar de música, falar de cultura, falar de rock, falar de som, falar do astral. Sábado, Morgue Costa, lá no canal do Henrique Morgantini. Se inscreva lá e acompanhe sábado às 9 da noite, amanhã às 9 da noite. As lives sempre 9 da noite. Amanhã, ontem gravei a série Goiânia e seus prefeitos, mais 2 episódios. Sábado um vai ao ar, domingo outro vai ao ar. Agora vamos falar de Iris Rezende e de Pedro Wilson. Pedro Wilson e Iris Rezende, na verdade. Essa é a ordem correta. Beleza? Rapaziada, foi um pouco mais longo hoje, mas eu tinha muito a dizer, porque a crise é pesada, a crise determina muito, diz muito sobre o Exército Brasileiro, diz muito sobre o estado lamentável que estamos na política brasileira hoje, na sociedade brasileira hoje. Beleza? Meu sincero abraço pra você, velho. Uma excelente quinta-feira e é nóis!